Bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma live hoje. Vamos começar falando da palavra de Deus logo pela manhã, numa segunda-feira. Bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Como que estão as coisas por aí? Tudo certinho? Sejam todos muito bem-vindos. Começamos mais uma semana, né? Na verdade, para mim a semana sempre começa no domingo. É onde eu já penso em tudo que vai acontecer na semana. Tento pensar, né? Que as coisas mudam também. Mas segunda-feira já é o start para todas as coisas, né? Bom dia, sejam todos bem-vindos. Esperar um pouquinho vocês entrarem, que vocês sabem que eu começo a falar e já vai e vira aquela coisa toda. Eu tô bem, Andressa, obrigada. Muito bem. A gente tá aqui, né, gente? Falando de Deus, falando das coisas, tudo que vai acontecer, recebendo palavra na igreja, recebendo palavra. Então a gente tá administrando todas as bênçãos de Deus. E é interessante, né? Porque a gente tem muita facilidade, no bom sentido, né? Não sei nem se é no bom sentido, mas enfim, de administrar o caos, né? As coisas começam a complicar e a gente fala, isso mesmo, que difícil. Só que quando as coisas são boas, quando vem uma onda de coisas boas pra nós, aí a gente parece que não sabe administrar mais. Quando tudo aquilo que a gente plantou começa a dar fruto, começa a dar ramo, começa a dar broto novamente, outras mudas, parece que a gente não sabe administrar. Então, se a gente vem de um padrão de administração de caos, ao invés de vir de um padrão de administração de bênçãos, a gente tem que aprender a administrar as bênçãos que Deus dá. Porque o caos, ele vem de qualquer jeito quando ele tiver que vir. E você vai ter que saber se virar com ele. Mas por que nós temos mais facilidade de administrar o caos do que as bênçãos? Aí o casamento começou a dar certo, a casa começou a dar certo, a empresa começou a dar certo, a vida espiritual começou a dar certo, os filhos começaram a engrenar. Aí parece que a gente não sabe lidar mais. Porque de alguma forma sabíamos administrar o caos. Ou de alguma forma não estávamos acostumados com tantas bênçãos. E se a gente não tomar cuidado, a gente começa a se sabotar, a se boicotar. Querendo pegar coisas que estão dando certo agora, que são boas, e começar a dizer que elas são problemáticas. Então, hoje a introdução a gente já começou assim. Bom dia. Quando a situação tá complexa, tem gente complicado, tem saúde para lidar, conta para pagar, parece que aí a gente fala, não posso parar, eu não posso desistir, eu não posso jogar toalha, eu não posso parar, eu não posso largar a mão. Aí começou a dar certo, aí começa o corpo mole. Começou a dar certo, não sei se eu quero mais. Começou a dar certo todas as coisas, começou a crescer, agora eu não vou mais. Começou tudo a ficar bom. A gente tem que tomar muito cuidado pra gente não repetir um padrão de levar a gente para um lugar do passado. Entendem? Então, recapitulando, para quem diz que porque abriu a live e já começa a falar. Recapitulando, bom dia, primeiramente. Recapitulando, nós temos muito mais facilidade de lidar com o caos do que com as bênçãos. Às vezes o nosso padrão mental, a nossa herança familiar, vamos dizer assim, o nosso padrão familiar nos colocou tanto numa situação de caos, de desafio, que quando as bênçãos começam a chegar, a gente começa a ter dificuldade. A gente parece que tem que achar um buraquinho pra gente colocar o dedinho e rasgar. Pra dizer assim, mas aqui não tá certo. Parece que a gente vai se sabotando a ponto de dizer assim, deu certo no trabalho, não pode dar certo no casamento. Deu certo no casamento, não pode dar certo no trabalho, não. Ao invés de a gente recolher as bênçãos, a gente começa a escolher as bênçãos.
Vamos pegar um exemplo, ficar mais prático ainda. Você fez um aniversário. Aí você ganhou um monte de presentes. Bom dia para quem tá chegando agora, nós estamos começando agora. Vou trazer um exemplo para vocês entenderem o que tá acontecendo desde os 5 minutos de live. Vamos pensar que você fez um aniversário. Você ganhou um monte de presentes. Um monte. Pequeno, médio, grande, mais caro, mais... Você ganhou um monte de presente. Aquela festa que você ganhou um monte de presente, um monte. A pergunta que eu faço pra você e pra mim. Você vai deixar algum presente pra trás? Você fez aniversário ontem, fez uma festona, foi ótimo, um monte de gente querida, gente amada, foi no seu aniversário e levou um monte de presente pra você. Você vai deixar algum presente pra trás? Ou você vai fazer 2 viagens, você vai colocar um dentro do outro, você não vai querer perder os papeizinhos pra você saber quem foi que deu, pra você agradecer, mandar uma mensagem. Você vai querer tirar foto com os convidados. Aí você põe um pouco de presente no carro seu, no carro do outro. Pede carona. Põe no porta-malas, aquele que dá pra pôr no porta-malas. Põe lá dentro do carro que dá pra pôr. Põe no colo de alguém. Você deixa os presentes que você ganhou no aniversário dentro do salão que você alugou? Dentro do salão do condomínio? Dentro do salão de festa? Dentro de algum lugar? Você deixa? Ou você leva todos os seus presentes com você? Sem perder no caminho. Então, por que as bênçãos de Deus a gente começa a escolher? Vou falar o contrário agora. Vamos pensar que Deus o livre e guarde, deu uma virose no pessoal lá na sua casa. A gente não vai ter que cuidar de um, levar no hospital o outro, pegar o outro, dar remédio pro outro, colocar o outro na cama, limpar a casa, dar remédio pra gente, fazer uma sopa. Parece que a gente administra muito bem o caos. Só que quando são as bênçãos, quando são os presentes de Deus, quando são as bênçãos de Deus, dá a sensação de que a gente vai levar um presente e vai largar tudo para trás. Por quê? Porque parece que não é possível carregar tantos presentes. Parece que você vai pegar só um e o restante é como se você não merecesse, como se a festa de aniversário não fosse sua, como se o plantio não fosse seu, e você quer levar somente um embora. E se alguém disser, fulano, aqui, esse aqui é seu. Ah, mas não consigo carregar. Não consigo. Mas se desse uma enchente no dia do aniversário, se chovesse dentro do salão, você estaria lá com a calça no meio da canela, com o rodo na mão, puxando a água. E desmarcaria o aniversário ainda. Ah, gente, não vai dar pra fazer aniversário, porque veja bem, choveu, ventou. Por que a gente administra bem o caos e não administra bem as bênçãos? Por quê? Por quê? Porque a bênção agora eu tenho que escolher, não posso pegar tudo. Por quê? Quem disse pra gente que não dá pra administrar as bênçãos? Por que você tá escolhendo os presentes, ao invés de levar todos que são seus? Por quê? Porque se fosse o caos, você não escolheria? Abraçaria o caos. Estragaria até a maquiagem, o cabelo, porque, nossa, você viu só. Por que tá esperando chegar? Porque desejando que chegasse a tempestade, ao invés de fazer a festa com o sol aberto e comemorando? Por que se culpa por estar bem? Por que tá se culpando por estar bem? Então quer dizer que tem que viver 30 dias mal e um bem, ao invés de ser o contrário. Ao invés de obedecer, de cumprir, de tudo que a gente já tá fazendo, e a gente viver o melhor, viver as bênçãos do Senhor, a gente vai ter aflições, no mundo tereis aflições, a Bíblia diz, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também, vai dar certo. Mas o que a gente faz? Começam a chegar as bênçãos, a gente começa a dispensar.
Porque a gente tá achando um jeito de começar a fazer errado de novo. Começou a dar certo, parece que agora não tem mais graça. Vou achar um jeito aqui de arrumar um problema, de fazer uma coisa só. É difícil escutar, né, gente? Porque também dói pra mim, muito. Mas a gente faz isso. A gente tá dando como perdido o que o Senhor tá dando como bênção. E a gente sabe que é bênção. Não tô falando nem assim, o fulano dá trabalho, Deus mandou eu ver ele como uma bênção. Não, tô falando de bênção mesmo. É necessário muito equilíbrio pra gente viver nesse mundo. Muito, muito, muito. Eu acho que a principal coisa que a gente pode pedir pra Deus depois da sabedoria é equilíbrio. Também com sabedoria a gente vai ter equilíbrio. Porque, gente, é necessário equilíbrio. Mas a gente começa, de alguma forma, a querer ser intensa de novo. É o tudo ou nada. Ou eu faço tudo ou eu faço nada. Eu faço tudo porque é como o nosso cérebro quer trabalhar melhor. As extremidades. Mas o Senhor está dizendo pra gente que precisa ter equilíbrio. Porque tem bênçãos em todos os lugares. O seu trabalho pode ser que parou de ser uma bênção, mas ele é uma bênção. Ele parou às vezes de ser uma bênção pela intensidade que você trabalha. Ele parou de ser uma bênção, às vezes, pela forma como você conduz o seu negócio. Ele parou de ser uma bênção pela forma que você trata as pessoas. Ele parou de ser uma bênção pelos clientes que você aceita que não eram para você aceitar. Ele parou de ser uma bênção porque você parou de cobrar e se valorizar o quanto você merecia. Ele parou de ser uma bênção porque você não se posiciona. Por isso que o seu trabalho parou de ser uma bênção. Mas ele é uma bênção. A forma como a gente conduz as coisas faz elas se desconfigurarem de uma bênção. E a gente faz isso com outras coisas. A minha família não é uma bênção. Ela parou de ser uma bênção pela forma como você trata as pessoas. Pelo tempo de qualidade que você parou de dar para essas pessoas. Pela forma como você começou a conduzir o seu lar. Por isso que parou de ser uma bênção. Mas as coisas que Deus dá pra gente é sim uma bênção. Somos nós, nas nossas intensidades, nas nossas dores, que transformamos bênçãos em caos. Porque Deus dá algo pra gente, a gente quer pegar aquilo e transformar em algo que Deus não mandou. Mas tudo que Deus deu pra gente é uma bênção. Foi a gente que quis transformar aquilo num caos. E a gente começa a intensificar pro outro lado, a ponto de transformar aquele outro lado num caos. O nosso chamado de hoje não é para administrar o caos, é para administrar as bênçãos. Porque a gente perdeu a habilidade de administrar bênçãos. Porque a gente quer uma coisa, a gente só quer aquilo também. Nossa bendita da nossa intensidade, da nossa ansiedade. Agora eu sou só uma coisa. Não, desculpa, você não é só uma coisa. Você é um ser bendito, um filho, uma filha. Agora você é só isso. De novo você tá tentando ser intenso. De novo você tá tentando colocar a sua intensidade em jogo. De novo você tá tentando transformar uma bênção em um caos. É um chamado pro equilíbrio. Amanda, mas eu não sei tratar nada com equilíbrio. Então peça a cura. Porque se você já reconhece que você não sabe fazer as coisas com equilíbrio, é hora de pedir a cura para isso. Porque senão a gente vai transformar aquilo que é uma bênção em um caos. Você vai preferir muito mais uma tempestade para você dizer que você está administrando do que pegar os seus presentes de aniversário que você fez uma festa e levar para sua casa e desembrulhar e colocar no lugar e agradecer e mandar. A gente começa a dizer que coisas fáceis são difíceis e coisas difíceis são fáceis. Ah, Amanda, mas eu não consigo falar, abrir o meu Instagram, falar de Deus ou falar do meu trabalho. Isso é fácil. Como que você não consegue falar de algo que Deus te deu? Como que você não consegue pregar, falar algo, colocar uma palavra de motivação? Como? Como? Não, dizer que isso é difícil. Difícil é ficar na caverna. Difícil é a prova. Isso que a gente tá falando. A gente tá chamando coisas fáceis de coisas difíceis. E a gente tá chamando coisas difíceis de coisas fáceis. Ah, isso aqui é difícil. Não, isso aqui é fácil. Ah, isso aqui é fácil. Não, isso aqui é difícil.
Porque a gente pega um monte de coisa que a gente não precisa cuidar, um monte de coisa, um monte de tempestade, inclusive de outras pessoas, traz pra nós, pra gente se distrair com aquilo que Deus mandou a gente fazer. Porque tem coisas que Deus mandou a gente fazer, que são os nossos presentes, que é pra gente buscar, que a gente tá se fingindo de desentendido. Não, é só isso daqui que eu vou fazer. Você tá se escondendo. Tá se escondendo. Então as coisas pararam de ser bênção porque a gente parou de tratá-las como bênção. O meu e o seu trabalho vai virar um caos se a gente não vê-lo como uma bênção e trazer equilíbrio para ele. Deus te deu um trabalho, você começou a trabalhar 18 horas. Ao invés de você trabalhar 4, 5, 6. Deus te deu uma casa, uma família e você agora só pensa em limpar aquilo 24 horas. Deus te deu um ministério e agora você também só vive para falar aquilo o tempo todo e não cuida do seu corpo. A gente começa a achar subterfúgios, esconderijos, lícitos para justificar a nossa falta de equilíbrio. Porque é lícito, tá? A gente não vai fazer coisas ilícitas. É lícito, é ético, é maravilhoso. A gente fala, não, eu tô fazendo tal coisa. Até o cuidar da nossa família, se a gente não tomar cuidado, ela vira uma desculpa. O nosso trabalho, então, ele é a desculpa principal. Ah, tô trabalhando. Ah, tô ocupado. Ah, tô corrido. Ah, tenho conta pra pagar. Ah, fiz investimento. Ah, virou uma verdadeira desculpa. Virou uma verdadeira desculpa pra tudo. Ah, eu não posso ir. Ah, eu não posso pregar. Ah, eu não posso ir numa célula. Ah, eu não posso ficar com a minha família. Por quê? Porque eu tô trabalhando 24 horas por dia. Como se fosse possível alguém trabalhar 24 horas por dia. Só que tem horas também que a gente usa a nossa família para não fazer a obra. Ah, porque o meu esposo... Você nem falou com ele. Nem conversou. Ah, se eu falar isso pra ele, ele não vai aceitar. Ah, você não sabe como ele é. Não sei mesmo, nem quero saber. Porque pra mim todas as pessoas podem ser transformadas em Cristo. Você vai contar pra mim uma coisa que pra mim já é passado. Já passou, já que você tá falando dele, já é passado. Eis que tenho feito coisas novas, o Senhor diz. A gente usa coisas que são bênçãos como desculpas para voltar para o nosso caos anterior, para voltar para a nossa falta de equilíbrio anterior. A gente usa isso. A gente pega uma capa, como se fosse um livro, e coloca uma capa aqui, trabalho. Em toda coisa que a pessoa faz, às vezes a gente catar a Bíblia e falar Bíblia, a gente fala assim, trabalho, trabalho, trabalho. Ou a gente pega um livro e escreve família. E a família é um projeto de Deus, o nosso primeiro ministério. Mas você às vezes dá carteirada usando a sua família também. Para não pregar, para não orar, para não ir em lugares, para não trabalhar, às vezes naquilo que o Senhor quer que você trabalhe também. Não é para você abandonar a sua família para fazer algo. Mas também não é para você deixar virar um caos aquilo que você disse, aquilo que Deus disse que é uma bênção. Equilíbrio. Equilíbrio. Mulheres femininas são equilibradas. E eu não quero ter que ficar lendo o texto da Mulher Sábia toda semana. Que diz que ela faz coisas manuais. Que diz que ela compra, que ela negocia terras. Ela vê, negocia e ainda planta uma vinha. Que ela senta o marido na porta da cidade com 6. Que ela acorda cedo e distribui tarefas para os empregados. Que parte da Mulher Sábia a gente está arriscando? Qual o versículo preferido e qual o versículo que você não gosta? Porque a Bíblia não é assim. A Bíblia não é um cardápio para a gente escolher o que a gente quer comer, o que a gente quer ler. A Bíblia é para ser digerida do começo ao fim. Qual versículo da Mulher Sábia a gente está excluindo? Não está querendo ouvir? Ah, a parte que cozinha com as mãos eu não quero. Vai fazer pão caseiro, sim. Vai costurar o urso do filho, sim. A parte da Mulher Sábia que eu não gosto é a parte que eu tenho que sentar o meu marido com 6, porque quem gosta mesmo de sentar na mesa sou eu.
Tá excluindo então o versículo então. A parte que eu não gosto da mulher sábia é a parte que ela acorda cedo e dá ordem das tarefas. Então vamos riscar então, risca aí na Bíblia. Na minha Bíblia vai continuar estando aqui. Por mais que pra mim esteja difícil de engolir. Por mais que pra mim, a minha Bíblia vai continuar sem... Ela só vai ser grifada. Agora, riscada... Não. Eu tenho que digerir. A mulher sábia cansa, amiga. Porque alguma coisa tá acontecendo lá. Algum versículo ali, ela tá administrando diferente. A gente pode depois conversar sobre esse versículo. Qual parte do texto que a gente não tá gostando? Qual parte que a gente tá excluindo? Porque a mulher sábia faz essas coisas, gente. Não é hoje que eu vou falar da mulher sábia, pelo amor de Deus, vou outro versículo. Mas a mulher sábia faz isso. Mas a gente quer escolher o que a gente vai fazer. Eu vou pegar só esse versículo aqui que ela costura, faz coisas com a mão. Vai ficar o dia inteiro batendo bolo. O dia inteiro. Vai ficar batendo bolo o dia inteiro? Bateu o bolo, assou o bolo, serviu a família, parte pra próxima. A mulher sábia aqui que tá escrito na minha Bíblia, ela é a mulher só que... ela é só a mulher que distribui tarefas. Mas ela não quer em nenhum momento ir ver um lugar novo pra mudar. Ai, gente, eu vou trazer um negócio aqui. Meu Deus. Ai, eu não quero me meter nos negócios. Não vou me meter nos negócios do meu marido em nada. Nada do meu marido. Eu vou falar nada. Aqui tá dizendo que a mulher sábia negocia. Dói, sabe por quê? Porque talvez a gente já saiu desse lugar e já não quer mais negociar nada. Agora eu quero ser só a mulher que costura. Só a mulher que faz pão. Só a mulher que faz bolo. Desculpa, você não vai ser só essa pessoa. Desculpa te frustrar nesse momento. Tá? Desculpa. 22 minutos, nós nem oramos ainda, mas tá bom, glória a Deus. Já orei lá no quarto pra falar, Deus, tem misericórdia de mim, fale comigo. E eu tô aqui já escutando, santo Deus, eu já entendi. Ai, gente, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Pai, é nítido o quanto o Senhor nos instrui toda hora de uma forma. Pai, como somos carentes e sedentos de ouvir a Tua voz, Pai, de beber da Tua fonte, para matar a nossa sede. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus que vê além do que os nossos olhos veem. E que toda hora, Pai, parece que o Senhor está tirando a gente da fogueira. É como se fôssemos uma criança, que vemos o fogo e ao invés de a gente ficar distante dele, queimando somente o nosso marshmallow, a gente pula dentro da fogueira e depois pula para fora de novo. E o Senhor está o tempo todo puxando o nosso braço antes da gente cair, Pai. Pai, como nós somos pessoas que precisamos, filhos que precisamos de instrução. Nós escrevemos, Pai, os Teus mandamentos na tábua do nosso coração, para que a gente não peque contra Ti. Todavia, o nosso comportamento diário sempre precisa de uma lapidação. E é o Senhor, o próprio Pai, que todo dia nos chama para refletirmos sobre o que estamos fazendo. Pai, é constrangedor o quanto o Senhor fala, é constrangedor o quanto o Senhor traz instruções para nós. Nem se nós quiséssemos, Pai, falar diferente, escrever outras coisas, poderíamos, porque o Senhor já deu instruções para nós que são pontuais e diárias. Muito obrigado por esse momento, por estarmos aqui, Pai, falando de Ti, da Tua palavra que é santa, Pai, e por podermos interpretar aquilo, Pai, que para nós seria tão complexo se não fosse por Ti. Muito obrigado pelo dia de hoje, por essa semana. Nos abençoe, dá sabedoria e equilíbrio, Pai, para nós, que possamos, Pai, saber o que fazer, que possamos saber como falar, porque depois, Pai, não vai adiantar dizer que o Senhor não avisou. Não vai adiantar falar que a gente não sabia, porque a gente sabia, porque o Senhor sempre adianta para nós e o Senhor não nos trai, nem vem por trás. O Senhor sempre traz para nós o alvo, a meta, aquilo que é claro, de uma forma, Pai, que vem pela frente, mostrando pra gente o futuro, nos dando instruções. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém.
Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Amém, amiga? Os negócios vai estralar aqui, já estralou. Deus tem misericórdia de nós, viu? Tava achando que era uma coisa antes de me arrumar, agora já mandou fazer outras coisas, eu já entendi. Por isso que eu tava sentindo paz pra fazer outra coisa também. É isso, né? Vamos lá. Eclesiastes, fixar comentário, amém, glória a Deus, bora. Há tempo para tudo. Ai, glória a Deus. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tem o tempo de chorar e o tempo de rir. Tem o tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que o Senhor traz para mim aqui, no meu espírito, é que hoje começa um novo tempo para cada um de nós. Só que pode ser que cada pessoa que está aqui, que está ouvindo essa palavra, pode ser que cada pessoa aqui, e eu creio que cada pessoa realmente aqui, vai ter um tempo diferente para cada coisa. Fica muito nítido para mim que hoje existe uma virada para algo e cada pessoa, aqui não vai ser uma palavra sobre todos vão fazer tal coisa, ou todos vão, agora é tempo de você. Você vai saber, através do próprio Espírito Santo que vai ministrar em você, o seu tempo. Porque é como se hoje findasse algo que você está fazendo e começasse um tempo novo para alguma dessas coisas que nós lemos. Então, o meu tempo vai ser diferente do seu. O seu vai ser diferente do outro. E assim sucessivamente. Então, é muito complexo e simples ao mesmo tempo. E é um desafio trazer isso para vocês. Isso é uma estação. Porque eu poderia dizer para você assim, ó. A gente nunca vai esquecer o que já foi pregado e muito menos o que é a Bíblia, né? Então a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Cada um, vamos arrumar, vamos mexer, enfim. Só que algumas coisas aqui, ó, eu vou falando e você vai, deixa fluir aí, ver o que Deus vai trazer pra você, tá? Eu vou também procurar aqui, porque eu sei que Deus vai falar no meio disso daqui pra mim, algo pra mim. Tempo de nascer. Pode ser que aqui eu vou falando e você vai sentindo. Não foi pra você, deixa passar, que daqui a pouco vem o seu. Tempo de nascer. Pode ser que pra você seja o nascimento de um novo projeto. Seja o nascimento de um novo momento, é um tempo de nascer. Às vezes você já está gerando um projeto novo, uma situação nova, uma casa nova. Você está gerando um momento novo, um CNPJ novo, um propósito novo. E para você é tempo de nascer. Para outros é tempo de morrer. É tempo de deixar aquilo que não está dando mais, aquilo que já chegou no limite, acabar, morrer. Existe o ciclo também que é importante, que precisa deixar algumas coisas morrer. Enterrar, acabou. Tem coisas que precisam morrer.
Para alguns aqui, é tempo de plantar. Você já arou a terra, você já tem as mudinhas, agora você precisa plantar. Você precisa plantar aquilo que um dia vai florescer. O ano de 2024 para mim foi um ano que eu tinha muita clareza que eu estava plantando. E quando você planta no calor, você planta na chuva, você planta no vento, você planta, você tem que plantar. Então para mim era um ano que eu tinha muita clareza que era a hora de plantar. Tem hora que aqui, ó, é hora de arrancar o que se plantou. Arrancar. Já plantou, já deu, agora você arranca. Tira da terra. É hora de puxar da terra aquilo que você plantou. Existe o tempo de matar. Aquilo não deu certo, o projeto não foi, não aconteceu, tá passando do ponto, tem que matar. Meus tios trabalham, né? Minha família é toda agricultura. E tinha época que tinha que matar, inclusive a tiririca, né? Tinha que matar aquilo que estava misturado, aquilo que estava contaminando. Tinha que tirar, eliminar. E aqui no tempo de morrer é um pouco diferente, porque o morrer, ele é algo que traz aqui também a questão de eu quero morrer para algumas coisas. Morrer para o velho homem, morrer para o velho momento, morrer para aquilo que não me faz mais sentido. E o matar é algo que é uma ação. Tem coisas que você vê que já não está dando certo, que já não foi bom e precisa ser morto. Tem o tempo de curar. Feridas, pensamentos. Curar. De não deixar mais aquilo doer como doía antes. De pedir ajuda, de falar, olha, eu preciso que isso aqui seja curado. Tem o tempo de derrubar. Ah, foi construído, foi feito, deu muito certo até agora. Foi lindo, mas agora é a hora de derrubar. Agora é a hora de colocar novamente na planta. É hora de derrubar. Para alguns tem sido o tempo de construir. Você está com a lista de material, você já fez as cotações e agora você vai construir. Você vai fazer algo novo. Já tem um projeto na sua mão, é hora de colocar para construção. Para alguns aqui ainda é tempo de chorar. Pode ser uma situação, uma dor, algo que alguém te fez, uma perda. Não tem problema chorar. Para alguns ainda é tempo de chorar. E tá tudo bem. Já para alguns está sendo tempo de rir, porque já chorou. Tá rindo. Você olha pra pessoa, é só risada. Por quê? Porque ela tá no tempo de rir. É o tempo de rir. Cada um no seu tempo. Tem gente que tá no tempo de prantear. De colocar pra fora. Não é só chorar. É de colocar pra fora. É um pouco de lamentação. Foi difícil, foi uma perda. Foi algo que doeu. É um luto. Tá tudo bem. Para alguns, existe o tempo da dança. Tá dançando. Tá curtindo, tá aproveitando. Tá mudando o ritmo. É uma dança. Para alguns, é tempo de espalhar as pedras. Distribuí-las. Colocar cada coisa no seu lugar. Colocar abrir várias coisas. Para outros, tem sido tempo de juntar, de pegar essas pedras que foram separadas agora e concentrar num único lugar, num único CNPJ, ou concentrar na sua família. Eu não sei, para cada um aqui vai ser uma coisa. Às vezes vocês se separaram, agora é hora de juntar. Às vezes a família ficou toda solta, é hora de ajuntamento. Tem o tempo de abraçar. Abraçar para pedir perdão, abraçar para comemorar, abraçar por abraçar. Tem o tempo de se conter.
de segurar, de pensar, de ter mais reflexão. Tempo de se conter, de ficar mais na sua posição, de observar. Você não era assim antes, mas agora é um novo tempo. Agora você vai precisar ser, porque esse tempo se abriu para você. Tem o tempo de procurar. Amanda, mas eu não encontrei ainda. Mas você procurou? Amanda, mas o que eu achei era só uma coisa ou outra. Você procurou mais? Você insistiu em procurar? Você foi atrás? Você colocou tudo que você tinha, todo o seu foco, sua energia para isso? Para alguns é tempo de desistir. É tempo de desistir, não é que você está desistindo. Você não está desistindo. É o tempo que é o tempo de desistir. Você não está deixando, você não está... Não é um fracasso desistir, porque é o tempo de desistir. Não é vergonha. Você não tem que se justificar. Mas e se alguém perguntar? Se alguém me perguntar, Eclesiastes 3:6. Tempo de desistir. Fim de papo. Se alguém perguntar uma coisa pra você, é Bíblia. Tempo de guardar. Amanda, isso aqui eu tô precisando guardar. Porque eu sei que isso aqui vai ser utilizado em algum momento. Isso aqui eu tenho sinto no meu espírito que é pra eu guardar. Então guarda. É tempo de guardar? Você pode também guardar. O guardar, ele é... Gente, aqui cada um vai saber de si. O guardar pode ser guardar as palavras, guardar a língua, guardar os pensamentos. Aqui não tá falando que guardar coisas. É que às vezes a gente se assimila para coisas que é mais fácil pensarmos em coisas do que em sentimentos, pensamentos e comportamentos. Mas para alguns aqui é tempo de guardar. Guardar o coração, guardar a alma, guardar a família. O que é para você o guardar? Mas também tem o tempo de jogar fora. De olhar para coisas e falar, isso não me representa mais. Isso aqui eu vou tirar da minha casa, isso aqui eu vou tirar do meu corpo, isso aqui eu vou tirar da minha vida, isso aqui eu vou tirar das minhas rodas de amizade, isso aqui eu vou tirar. É hora de jogar fora, é tempo de jogar fora. Para alguns é tempo de jogar fora. Gente, tá tudo bem? Vocês estão aí? Tá tudo muito parado aqui pra mim. Amém. Alguém respondeu. Glória a Deus. Obrigada, Gabi. É tempo de jogar fora. É tempo de rasgar. Tem coisas que você não conserta, você rasga. Tem coisas que a gente não conserta. Tem coisas que a gente rasga. Mas também tem o tempo de costurar. Às vezes aquilo que você tá pensando em jogar fora, que é um ursinho velho do seu filho, ele só tá precisando de uma costura. Às vezes aquilo que a gente dá como estragado, como perdido, só tá precisando de um cuidado. Só tá precisando de um olhar nosso. Só isso que tá precisando. Martim tem um urso que a minha mãe deu pra ele, acho que ele tinha 1 ano. É o tal do picolé. Um picolé. Aquele picolé, acho que se ele falasse, ele pregava mais do que eu e do que vocês, nós tudo junto. Porque ele vem com esse picolé. Aí eu falo, santo Deus, esse urso. Aí ele quer levar esse picolé pra escola. Aí ele leva o picolé pra escola. Aí parece que o urso é o urso profético que anda junto com o profeta. Aí ele vem com aquele picolé. Eu falo, filho, a mãe vai lavar o picolé. Mas é a mãe que tem que lavar, porque eu ponho dentro da máquina. Aí eu fico com medo daquele picolé estourar dentro da máquina. Aí eu fico cuidando daquele picolé. Aí o picolé rasga, porque a capinha do picolé é sensível. Aí ele vem com esse picolé e ele fica, meu picolé tá rasgado. E a última vez quem costurou o picolé dele foi a minha mãe. Só que pra mim aqui eu acho que é o tempo de costurar. Pra mim já peguei o meu. Eu já entendi o meu aqui, ó. Tô falando sério. Porque o costurar pra mim aqui, ele vem como algo de um cuidado, de um olhar, de uma proximidade com os meus. Porque pra você costurar, você tem que ter a linha certa, agulha, você tem que ter percepção, você tem que ter tato. Você tem que juntar, construir, reconstruir. E eu sempre amei costura, eu nunca costurei. Eu sempre amei costura. Quando eu era jovem, que eu sou ainda, né?
eu era uma menina, eu pegava todas as minhas roupas que não estavam boas e levava na costureira. Eu tinha uma amizade com a Dona Teresa. Gente, de todas as crianças da minha idade, eu era a única que ia lá na costureira e ficava horas. Ficava horas na Dona Teresa com as minhas roupas. E eu achava incrível, porque era um ateliê muito apertadinho, muito quente. E eu ficava encantada com os tecidos, porque eu falava pra ela, Dona Teresa, isso aqui dá pra fazer uma sainha? Ela, lógico que dá, porque você é magrinha. A gente só vai passar uma costurinha aqui. E ela fazia a sainha pra mim cinza, eu colocava a sainha. Dona Teresa, será que dá pra fazer uma blusinha? E ela amava que a gente ficava lá. E ela era uma mulher muito usada por Deus. E ela ficava escutando louvor e eu ficava lá conversando com ela sobre coisas de Deus. Eu tinha uns 10 anos, gente. Eu tinha uns 11 anos. Então eu já ia lá. Eu já gostava de costurar. Olha como a gente vai lembrando coisas do passado e da infância. Aí, amiga, já fui lá buscar. Então eu sempre gostei de costura. E aqui em casa eu sempre terceirizei a costura, porque eu achava que eu não sabia costurar bem. Eu não sei efetivamente costurar muito bem. Mas tem amor na costura quando é de Deus, quando é tempo de costurar. Pra mim já entendi, amiga. Peguei aqui. Tem tempo de calar. Quem tá no tempo de calar não precisa falar não, não precisa nem se expor. Eu também tô um pouco nesse tempo. Principalmente com as minhas amigas. Que dentro de casa eu tô levando muito bem, graças a Deus. Eu não vou nem chamar o Rafa pra confirmar, né? Vai que... Mas eu tô tendo muito mais sabedoria, né? E não tá sendo um esforço dentro de casa, tá sendo uma bênção, tá sendo muito leve. Ouvir mais, deixar ele falar, deixar ele tomar conta, deixar ele... Pra mim aqui em casa tá sendo uma bênção, eu quero ouvir. Eu falo, Rafa, o que você acha? Rafa, tem esse negócio aqui, o que você pensa? Mas com as minhas amigas, sangue e fogo, que eu fico uma ira, tem hora. Eu falo, faz logo o que Deus mandou. Mas eu preciso dar uma segurada. E também tem o tempo de falar. Tem pra alguns aqui que não quer falar, eu não vou falar nada. Eu não quero nem falar, não quero nem me envolver. Desculpa te dizer, mas você está no tempo de falar. Não quero conversar, não quero pregar, não quero pedir perdão. Lá no meu serviço, no meu trabalho, também na minha empresa, não quero falar nada. Quero deixar... Você tá no tempo de falar lá. Tá no tempo de colocar as coisas no lugar através da sua fala, da sua sabedoria na fala. Tem o tempo de amar. Amar a todos sem distinção. Amanda, eu amo alguns, tolero poucos e evito todos. Para você, tempo de amar. Você vai amar. Amanda, eu amo todo mundo, mas quando chega daquela pessoa lá, você precisa amar também. Para você é tempo de amar. Amar quem te ofendeu, quem te afrontou. Para você é esse tempo. Para alguns é tempo de odiar. Odiar aquilo que não faz bem, aquilo que te coloca no buraco, aquilo que te leva para o lugar que você não precisa mais voltar, aquilo que te faz revisitar o passado, aquilo que te faz querer coisas que te afastam de Deus. Para você é tempo de odiar essas coisas. Aquilo que te afasta de Deus. Para outros é tempo de lutar. De ir até o fim. De batalhar, de lutar. De fazer acontecer. Colocar ali o capacete, a couraça, escudo, a espada, a bota e lutar. Lutar pela tua família. Lutar pelo aquilo que Deus te deu. Pelo dom que Deus te deu, pelo trabalho que Deus te deu, por aquilo que faz a sua vida se tornar a vida que Deus te deu. Lute. Não é para tirar. No meio da guerra você não tira a armadura. No meio da guerra você não sai para tomar cafezinho. No meio da guerra você luta. No meio da guerra você vai e você vence, você traz aquilo que é o troféu da batalha na bandeja.
Vou falar uma outra coisa aqui e vou falar. Você traz a cabeça do opositor. No sentido figurado, com certeza, né? É tempo de lutar? Então não é tempo de café. É tempo de lutar? Então não é tempo de tomar sol, não. Lutar é lutar. Ir atrás é ir atrás. Resolver é resolver. Porque se você para no meio da batalha, além de você se prejudicar, você prejudica os outros. Você prejudica pessoas que precisam que você ganhe essa batalha. E não adianta você procurar outra pessoa, porque às vezes você vai, eu quero procurar alguém pra ir comigo, mas a pessoa tá no tempo de costurar, amigo. Como que ela vai com você na luta? Eu quero procurar alguém pra ir comigo. A pessoa tá no tempo de calar, você quer que ela vai lutar a sua guerra? Ela tá no tempo dela. Cada um no seu tempo. A gente acha que porque a gente tá num tempo, a gente tem que levar todo mundo no tempo da gente. Tem gente que tá aqui no tempo de construir, você tá querendo... Você tá no tempo, às vezes, ali, ó. Às vezes você tá no tempo, desculpa, de chorar, de prantear. Aí o amigo tá rindo, você tá atacando o amigo. Oxe, mas cada um no seu tempo. A Bíblia tá dizendo que tá todo mundo no tempo exato aqui? Há tempo de nascer pra todos e ponto final. Não, cada um tá no seu tempo. Respeita o tempo do outro. O outro tá no tempo de calar, você quer que ele fale. O outro tá no tempo de jejum de redes sociais, você quer que ele apareça. É você que tem que se conter. Mas eu tô no tempo de mostrar, então você mostra pra quem quer mostrar. E pra quem não pode mostrar, você respeita. Oxi. Mas o meu tempo, Amanda, é tempo de construir. O outro tá no tempo de espalhar pedra. Amanda, eu estou me curando, eu tô no tempo de cura. E o outro tá no tempo de plantar. Cada um tá no seu próprio tempo. Vamos aprender a respeitar o tempo do amigo. Porque senão a gente vai fazer uma cartilha. A gente às vezes quer substituir a Bíblia por uma cartilha. Uma cartilha com direitos autorais, com escritor fulano de tal. Vou te entregar a minha cartilha e você segue. Vai seguir a minha cartilha pra você ver daquilo que é o meu tempo. É a Bíblia, gente. Não é porque você tá num tempo que o outro também tá no mesmo tempo. E o que a gente faz? Por que a gente faz isso? Eu vou explicar pra vocês. Porque a gente tem dificuldade disso aqui, ó. De ouvir. A gente não quer ouvir. A gente quer dar solução. De algo que a gente nem ouviu. E quando a gente fala pro outro, a gente fala mais pra gente do que pro outro. Então, se a gente ouvir o que o outro tá falando, a escuta ativa e a escuta estruturada, que é até uma técnica, você vai saber ajudar a pessoa a chegar na própria saída dela. Porque o labirinto dela não é o nosso. E que sentido faz a gente trazer uma saída para a pessoa que dentro do labirinto dela não tem aquela saída? Tem gente que tá no tempo de lutar, que a gente já falou, e tem gente que tá no tempo de viver em paz. Fulano tá muito em paz. Olha aquela tranquilidade. Oxe, é o tempo dele. É o tempo da pessoa. A pessoa tá em paz. Olha como a gente às vezes quer manipular uma situação. Às vezes a gente toma cuidado, a gente quer manipular até a Bíblia. E dizer para os outros que tempo que aquela pessoa está vivendo. E às vezes sim, coincide sim, da gente encontrar no caminho pessoas que estão vivendo o mesmo tempo que a gente. E isso é ótimo, porque aí dá para compartilhar. Mas às vezes no mesmo ciclo, existem pessoas em momentos diferentes. Se a gente não tomar cuidado, a gente exclui a pessoa porque ela não quer falar o que a gente quer falar. Mas ela muitas vezes está no tempo de ouvir e ela ouve a gente muito bem. E a gente quer dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Porque a gente está fazendo isso. Só que o que acontece? Aí a gente sai desse tempo e deixa a pessoa presa num tempo que era nosso. E aí a gente fica culpado e a gente nem quer ser responsável pelo que a gente causou no outro. Mas a gente é. Porque a gente não foi sensível para entender que a pessoa tá em outro tempo. Aí a gente massacra a pessoa por não estar no tempo que a gente tá. Não escuta o que a pessoa precisa falar. Pega a pessoa e desconfigura ela e traz ela pro nosso plano. E depois a gente olha pra pessoa e fala: desculpa, eu acho que eu estava equivocado. Quando alguém disser pra você que não sabe o que tem que fazer,
Olha, fica uma dica para nós. Fulano, deixa eu ler Eclesiastes aqui para você. Há um tempo para tudo. Eclesiastes 3, fulano, deixa eu ler para você do 1 ao 8. Aí você lê. Aí você olha para a pessoa e diz assim: pelo Espírito, pela ministração do Espírito Santo, pela visão que o Senhor te entrega, pelo véu que foi rasgado, por essa oração que a gente acabou de fazer antes de ler essa palavra, ao seu ver, que tempo que você está? Que tempo que você está? Você está no tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar o que plantou, de matar, de curar. Você está no tempo de derrubar, de construir, de chorar, de rir, de prantear, de dançar, de espalhar pedras, de juntar, de abraçar, de se conter. Você está no tempo de procurar ou tempo de desistir. Você está no tempo de guardar, tempo de jogar fora. Você está no tempo de rasgar ou de costurar, de calar, de falar. Você está no tempo de amar, de odiar, de lutar ou de viver em paz. Deixa a pessoa responder, a responsabilidade é dela também. Qual que é o seu tempo? Olha, eu acho que eu estou realmente ouvindo aqui a palavra de Deus. Eu estou sentindo que eu estou no tempo de... Então tá. A gente pode sim ficar em mais de um tempo, mas sempre vai ter um que vai ressoar mais pra gente. Então eu vou trazer o meu exemplo pra vocês aqui, que eu tô no tempo de costurar, tá? Que eu trouxe aqui, que pra mim pegou no meu olho aqui, grudou no meu olho aqui. Então eu tô no tempo de costurar. Eu tô no tempo de plantar. Olha que interessante, ano passado eu estava. Esse ano eu não sinto que eu estou no tempo de plantar. Porque eu já estou colhendo algumas coisas que foram plantadas e não é um tempo de plantar como eu plantei ano passado. É um tempo de manutenção daquilo que foi plantado. Mas eu tô no tempo, além de eu estar no tempo de costurar, de trazer, de ajuntar, de cuidar do meu lar, eu tô no tempo também menor, não é o mais intenso pra mim, mas eu tô no tempo de um pouco de calar em algumas coisas. Como eu disse pra vocês, tem coisas que eu preciso dar uma segurada. Mas não é o tempo totalmente de calar. Porque se eu tivesse no tempo de calar, eu não estaria fazendo live. Entende? Se eu tivesse no tempo de calar, não estaria. Que eu preciso, mas eu vou precisar calibrar um pouquinho o calar em algum momento? Sim. Eu tô no tempo de jogar fora? Não, porque eu já joguei muita coisa fora. Eu joguei quase tudo mesmo. Se mais um pouco, vai ficar sem nada. Mas pode ser que você esteja no tempo de jogar fora. Pode ser que você esteja aí com o quartinho aí da... Nunca mais. Vocês vão tirar o nome disso. O quartinho da bagunça, o armário da bagunça, o não sei o que. Não existe quarto de bagunça em casa de quem é cristão, de quem reflete Cristo. Não existe. Não existe. Não existe cômodo da bagunça, gaveta da bagunça, quarto. Pelo amor de Deus, você tá bagunçada porque não serve. Talvez você esteja no tempo... Eu não tô no tempo de jogar fora, porque eu joguei tudo fora aqui. Tenho que jogar umas coisinhas, mas não é aquilo que pra mim está me prendendo nesse momento. É muito bom quando você olha pra algumas outras coisas, você já sabe e fala, não, isso aqui já foi, curar, lá. É isso. Tempo de procurar? Eu procurei umas coisas aí, tô esperando as respostas só. Já foi procurado, já foi encontrado, inclusive. Agora só falta fechar. Tempo de desistir já passou também. Eu desisto, quando eu tô nesse tempo, eu desisto fácil. Mas o meu principalmente é o costurar e o calar em algumas situações. Mas o costurar pra mim é o que mexe comigo. E é um desafio, por quê? Porque pra eu conseguir costurar, eu tenho que equilibrar outras coisas que eu estou intensificando. Entendem? Para eu conseguir costurar o que eu preciso costurar, para eu conseguir ter esse olhar, eu preciso estruturar coisas que antes estavam soltas. Ou estavam soltas não, estavam disponíveis. A minha agenda antes era 100% no horário ativo disponível para o trabalho. Porque também, gente, eu tenho uma empresa, né?
Tenho as meninas, tenho clientes, tenho empresas, tenho muita gente para cuidar. Então, ano passado foi um ano de plantar, foi muita plantação. Esse ano é ano de estruturar ali, no sentido de arrumar a agenda por um tempo. Então, hoje a gente já tem reunião lá de planejamento semanal, mensal. A gente vai falar sobre muitas coisas. Depois que eu terminar de atender um grupo de mentoria. E depois eu vou fazer minha agenda conforme o pai me mandou fazer. Ah, é simples? Lógico que não. É uma mudança. É uma avaliação. É uma consideração. Mas eu tenho certeza que vai dar certo. Porque foi Deus que mandou fazer. Então, pra mim, é esse tempo. Tempo de costurar. Tô no tempo de costurar, gente. Pensei que ia ser outro tempo. Eu vou até fazer um círculo com o meu grifa-texto no meu aqui. Glória a Deus. Ó. Tá aqui. Ó, ó. Ó uma selfie. Ó uma... E é tão interessante porque antes de ontem, o Martim colocou uma blusa que ele tem, nova até, mas ela é bem fininha, linho bem fininho, então ela descostura às vezes. Porque eles passam, né? Não sei o que o povo faz, pelo amor de Deus, quem costura um pouquinho mais pra dentro, faz muito na pontinha, abre. E aí ele colocou a blusa e eu olhei assim, porque tá costurado, foi a costureira que costura, não dá pra costurar na mão, aqui ele tem que ser na máquina. Mas eu fiquei pensando, quais outras roupas, né? Quais outras coisas? E esses dias eu também vi ele com umas linhas na camisa, que ele usa bastante camisa, umas linhas, né, muito grandes, e eu falei, eu preciso pegar a tesoura, e eu tava com tanto trabalho, assim, que eu não peguei a tesoura e não cortei as linhas. E você me pergunta agora qual é a camisa, também não vou lembrar, vou ter que ir lá fazer um levantamento, um inventário. Então, assim, é um tempo pra mim de costurar, mas pode ser pra você que você esteja no tempo de construir. Tá no tempo de nascer, tá no tempo de... Mas também você pode ser no tempo de desistir. Ou no tempo de derrubar. Tem casos que é desistir, deixar do jeito que tá e sair. Tem casos que você tem que quebrar, demolir. Tem casos que você não vai deixar pra outra pessoa. Tem casos que você não vai passar pra frente, que você não vai vender. Tem casos que você vai destruir. Casos e casos, tempos e tempos. Só não ande fora do tempo que o Senhor pediu pra você fazer. Não vai querer pegar um outro tempo, querer colocar alguém do outro tempo. Não vai querer. Não vai querer fazer, eu tô vendo o tempo da amiga ali, tá rindo, eu vou rir junto. Nosso tempo é de chorar, você tá rindo por quê? Eu tô no tempo ali, eu vi que a minha amiga ali tá no tempo de viver em paz, vou viver também. Mas seus boletos tá pago? O dela tá. Sua casa tá arrumada? A geladeira tá arrumada, tem comida feita. Porque a pessoa ela tá rindo, mas tá feito. Você tá rindo o riso do outro, o tempo do outro. Cada um com o seu cada um. Cada um com o seu cada um pra você não viver fora do tempo. Relógio só funciona na hora certa. Senão você vai perder o ônibus, vai perder o Uber, vai perder o atendimento do cliente, vai perder sua consulta médica. Não vai no relógio do outro não, que vai dar ruim. Sai dessa imagem de Instagram, dessa imagem aí. Sai dessa ilusão aí, gospel, e vai viver sua vida. Perdeu alguém, tá com dor, chora, tá na hora de chorar. Não vai ficar fingindo que tá tudo bem também, que isso aí depois vira problema. Precisa ir no Instagram falar, não, mas vai prantear o que você tiver que prantear. Não tá doendo? Tá com medo de lavar a alma por quê? Por que tá com medo de chorar até a lágrima secar? Chorou, acabou, você tava nesse tempo. Você vai para outro tempo. Você não vai ficar para sempre num tempo. Você não vai ficar para sempre nesse tempo. Vai passar. Tá bom? Vamos orar? Acabar hoje bem pontualzinho. Em nome de Jesus. Fazer café, trabalhar. Depois costurar. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigada pelas tuas orientações, Pai. Muito obrigado também, Pai, por ocultar de nós muitas vezes aquilo que o Senhor vai falar. Porque se o Senhor revelasse tudo, Pai, seria muito mais difícil, Pai, de pensar no impacto das palavras, Pai. Muito obrigado por o Senhor ter falado com cada uma de nós de uma forma diferente. Eu sempre acreditei, Pai, sempre disse que o Senhor é um Pai personalizado. O Senhor não fala a mesma coisa, Pai, de uma mesma forma para todo mundo.
Por mais que a palavra seja a mesma, para cada um vai penetrar de uma forma diferente. Para cada um vai moldar de uma forma diferente. Cada um vai ter um comportamento diferente. Porque é assim, Pai, que a gente gera testemunho, Pai. E é assim que a gente gera também, Pai, um relacionamento contigo. Não é vivendo as histórias dos outros, as fotos dos outros, os testemunhos dos outros que nós criamos relacionamento. É aplicando aquilo que o Senhor ensina no nosso dia a dia. É vendo os nossos milagres através daquilo que a gente vive. Não é vendo, Pai, a vida de outra pessoa, Pai, seguindo outra pessoa que faz a gente se relacionar contigo. O nosso relacionamento contigo começa com a tua palavra liberada, a aplicação dela no nosso dia e a gente colhendo os frutos e os resultados de te obedecer e muitas vezes também, Pai, de não te obedecer, porque às vezes a gente quer pagar um preço para ver as coisas de uma outra forma. E o Senhor vai ali e ajuda novamente a gente a se reconstruir. Pai, eu não sei o tempo de cada pessoa aqui, mas Tu sabes e é isso que importa. E eu agradeço, Pai, porque o Senhor não nos deixou sem resposta, não nos deixou sem orientação, não nos deixou, Pai, sem instruções, para que depois não pudéssemos dizer que não sabíamos, porque nós sabemos, porque nós temos um Pai extremamente inteligente, onipresente, onisciente, onipotente, e nós podemos nos jogar nesse Pai todos os dias, porque Ele tem palavras de vida eterna. Muito obrigado por esse momento, por essa palavra. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu vou deixar a live salva pra vocês. Ai, gente, tá doendo aqui, tá complicado. Eu vou precisar até de uma massagem. Mas eu não vou aceitar viver as coisas que não for de Deus pra mim. Eu não aceito, gente. Deus falou que é pra costurar eu com amor também, tá? Não é pra costurar de qualquer jeito, não. Aí eu vou ficar quieta, então tá. Vou ficar quieta, mas vou ficar assim, ó. Não, vai ficar quieta porque Deus tá te ensinando. Vai ficar quieta porque o papai te ensinou de um jeito tão carinhoso de dizer, filha, desfrute do momento de você ficar calada. Filha, desfrute do momento de você falar. Você não vai fazer por pirraça, nem para mostrar para os outros. Você vai fazer porque o pai te acordou, o pai te trouxe nesse momento aqui para te falar. Você não vai fazer. Ah, você não viu, você não sabe. Deixa. Não foi para isso que o pai chamou eu e você. Chamou a gente para nos ensinar. E é para nós. A gente apega, aplica e fica feliz porque Ele, por misericórdia dele, do próprio Filho, de Jesus, que é o nossa inspiração, nosso Salvador, trouxe essa palavra pra gente. E agora o Espírito Santo tá aqui do nosso ladinho, cada um aí que tá com o Espírito Santo também, que é onipresente. E agora ele vai falar, vamos lá, querida, vamos lá, querido, vamos pro dia de hoje? Vou mostrar pra você todo momento que aquela palavra vai vir pra você, eu vou te ajudar. A gente tá amparado, a gente tá seguro, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Tenham um ótimo dia. E amanhã, às 6 da manhã, a gente tá aqui de novo para ouvir mais uma palavra do Pai. Fiquem com Deus.